pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero trazer a minha opinião sobre o uso da medicina da ayahuasca. Por que que eu não indico a medicina? Eu senti muita vontade de fazer esse vídeo hoje porque eu fiz um atendimento agora há pouco e a pessoa veio com essa questão, né, pedindo a orientação, estava ali sentindo o chamado para consagrar a medicina e ela veio buscar essa orientação aqui comigo através do meu trabalho. E é claro, teve todo um contexto ali para ela que foi mostrado e aí eu senti vontade de fazer esse vídeo dando a minha opinião, né? Aqui é a minha opinião, lá no atendimento é um outro contexto. Eu consagrei a medicina da ayahuasca há uns 5 anos atrás. Consagrei por 3 vezes e foi só naquele ano mesmo. Eu consagrei num mês, no outro mês, no outro mês, 3 meses seguidos, né? Foi uma experiência muito interessante, realmente muito marcante para mim, de muito autoconhecimento, de muita conexão espiritual. Então esse vídeo, eu tô falando que eu não indico, mas eu vou explicar o porquê que eu não indico, né? Porque hoje eu tenho uma outra visão do que eu tinha naquela época. Depois que eu consagrei, algumas pessoas me procuraram, né, para conversar. Eu comentei com algumas pessoas o quanto foi importante para mim e então as pessoas me procuravam para saber. E eu falava para elas procurar um lugar sério, que realmente era algo muito espiritual, era algo muito bacana para conexão, enfim. Eu estava muito feliz com a experiência que eu tive, mesmo sendo experiências muito difíceis que eu vivi nas consagrações. Mas eu entendi que aquilo realmente me deu um up, assim, me deu uma expansão de consciência muito grande. Então eu indicava para as pessoas, né, só pedia para elas terem cuidado o ambiente que elas iriam consagrar e tudo mais. Com os anos, eu fui estudando cada vez mais, eu gosto muito desse assunto sobre os enteógenos, né, sobre os psicodélicos, estudo muito a parte da ciência, né, a gente tem pessoas aí no Brasil que estudam muito a questão das medicinas, dos psicodélicos também, de forma terapêutica, né. É claro que no Brasil é muito difícil os estudos, as pesquisas, porque não tem órgãos, né? Não tem instituições que apoiam, então é muito difícil o financiamento desses estudos, né? Então, eu acredito que realmente são medicinas que podem ajudar muito em questões terapêuticas, né? Pelos meus estudos, eu diria assim que é algo que poderia revolucionar, tá? Aí várias entender causas de muitas doenças e até cura. Mas é muito difícil esses cientistas, esses estudiosos conseguir patrocínio, né? Então, realmente é algo que eu acredito que realmente seria algo revolucionário. Tanto que se eu pudesse financeiramente patrocinar esses estudos, com certeza eu faria, né? Porque realmente avança muito lentamente, né, os estudos aí com os psicodélicos, com os enteógenos, mas ainda é muito pouco, né, para que isso possa gerar algo muito maior, né, aí na população, no meio da medicina. Então, eu estou trazendo isso porque realmente esse vídeo não é para criticar e nem para dizer não usem, tá? Mas a questão, por que eu não indico hoje, com tantos estudos, né, com tantas pesquisas que eu vejo e tudo, e uma pessoa que trabalhou muitos anos com a espiritualidade, dentro de terreiro, no meu dia a dia, no meu autoconhecimento, uma vida inteira aí buscando conhecimento sobre a espiritualidade, a mediunidade, tudo. Enfim, eu tenho um vídeo aqui no canal, quem se interessar lá eu falo mais sobre essa questão mediúnica, sobre quando eu fazia parte da religião, terreiro, enfim. E aí vocês vão entender um pouco da minha trajetória. Mas nesse vídeo eu trago essa visão de que hoje eu não indico, por quê?
Quando eu fiz o uso da medicina, eu estava já trabalhando dentro de terreiro, já tinha uma caminhada de muito tempo, desde a adolescência, lidando com a mediunidade, buscando entender a espiritualidade, então eu já tinha um caminhar. E quando eu fiz uso das medicinas, foi muito difícil, porque eu entrei em contato com muitas coisas difíceis sobre mim mesmo e me expandiu muito mais a mediunidade. Eu já tinha uma mediunidade muito ostensiva e isso, durante as consagrações, isso se expandiu muito e depois também, né, permaneceu comigo essa expansão até hoje. Então deu um salto muito grande. Então, quando eu falo que eu não indico a medicina, não indico no sentido de uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento sobre a espiritualidade, uma pessoa que não tem o mínimo de... não está num caminho de autoconhecimento, tá? E que não tem referências sobre o trabalho das pessoas que servem essa medicina. Esse é o alerta que eu quero trazer nesse vídeo. Porque que a medicina é maravilhosa? Ela é maravilhosa. Ela tem a sua origem lá nos povos indígenas, né? É algo muito sagrado para eles, mas que é algo que a gente tem que analisar, que surgiu num ambiente onde é muito diferente do que a gente vive hoje nos centros urbanos, né? Não tem como a gente comparar a nossa vida aqui na cidade com os povos originários, né? Então é isso que às vezes as pessoas elas não conseguem entender o quanto essa medicina pode ser incrivelmente maravilhosa para algumas pessoas, mas pode ser realmente muito difícil para outras pessoas, porque a gente está num contexto diferente dos povos originários, né? Então lá para eles é algo muito grandioso, é algo passado, ancestral. E aqui na cidade hoje as pessoas, muitas pessoas, não estou generalizando, não tem condição, né? Não tem condição de servir essa medicina. Então muitas pessoas elas chegam até lugares que servem a medicina sem ter um mínimo de conhecimento do que é espiritualidade, sem ter um mínimo de conhecimento do que é o autoconhecimento, se conhecem muito pouco, né? E chegam em lugares que servem a medicina de pessoas que também não têm um conhecimento profundo sobre a medicina. E é aí que está o problema, né? Porque muitas pessoas elas vão ter um despertar muito bonito, vão receber curas, como a gente vê que acontece o tempo todo. Mas também tem o outro lado, né, que talvez pouco é falado, que são pessoas que realmente têm muitos problemas depois que fazem uso da medicina, porque são pessoas que estavam totalmente desinformadas, chegaram em lugares duvidosos e que realmente deu muito ruim, né? É isso que a gente tem que ver, são os dois lados da moeda. Então, ao mesmo tempo que eu acho maravilhoso, e a medicina em si é maravilhosa, eu diria para as pessoas terem cuidado, estudarem muito, tanto a parte científica, né, os estudiosos, a ciência, quanto os povos originários que fazem uso dessa medicina, porque também não são todos os povos, né, gente? A gente sabe que não é toda a tribo indígena que fazem uso da medicina, né? São algumas, né? Não são todas. Então eu diria para essas pessoas também procurarem esse conhecimento, se puderem tomar a medicina com esses povos originários, seria muito bom, né? E se caso isso não for possível, que realmente pesquisem muito antes de entrarem numa casa e fazerem o uso da medicina, né? Irem até um local que serve a medicina. Porque o que a gente observa é que quando você vai fazer o uso da medicina, é pedido para você, é feito uma anamnese, né? Que perguntam para você se você já fez uso de drogas, se você toma algum medicamento, se você tem alguma doença e tal. Mas assim, é muito raso, né? Não são feitos exames, não são feitos algo detalhado. Muitas das vezes você chega nesses locais,
você está conhecendo a pessoa ali na hora, ele pede para você algumas coisas, você responde, logo é servido a medicina. Na maioria dos lugares é assim, né? Tem exceções, mas a maioria é. E às vezes você pode ter alguma predisposição, alguma doença, algumas questões mentais, psicológicas, emocionais, que nem você sabe, né? E aí você coloca ali nas perguntas que são feitas ali, né, na anamnese, você coloca que não tem nada e não tá tudo bem, e aí é servido a medicina para você, e às vezes você tem alguma coisa ali que nem você sabe. E pode dar muito ruim, porque essa medicina, ela vai abrir todas as caixinhas que tem no seu subconsciente, vai abrir as suas caixinhas na questão espiritual. Se você tem uma mediunidade que você às vezes não tem conhecimento, não desenvolveu, não entende, pode abrir ali uma clarividência, uma clareaudiência, vai expandir toda a sua questão mediúnica. Às vezes você não está acostumado, você nem sabe que tem aquela mediunidade ostensiva em você. E quando você toma a medicina, aquilo vai abrir, aquilo vai reverberar, e às vezes você não dá conta de lidar com aquilo. Isso é muito sério, tá? Quando eu fiz o uso da medicina, mesmo eu já tendo muito conhecimento, trabalhando com entidades, atendendo dentro de terreiro muito tempo, estudando, me autodesenvolvendo, foi maravilhoso, sim, foi, porque eu já tinha um pouco de entendimento, mas não foi fácil, não foi simples, porque se eu não tivesse o conhecimento que eu tinha, talvez eu teria enlouquecido, sim. E aí eu pergunto para vocês, esse lugar que vocês pretendem ir, né, se você está pensando em tomar medicina, vocês precisam ver se esses locais dão uma assistência depois, se você precisar. Se essas pessoas, elas vão te apoiar caso você entre num surto, caso você não consiga entender o que está acontecendo, caso você fique ali tendo visões espirituais, né? Poucas pessoas falam disso, né? Eu sei que esse tema é polêmico, talvez pessoas do meio podem chegar nesse vídeo e enfim, falarem coisas ao contrário, não concordar com o que eu estou dizendo, mas eu quero trazer essa visão porque cada vez mais a medicina está se expandindo. Infelizmente, de um lado virou moda, sim, porque muitas pessoas procuram só por curiosidade, né? Porque me falaram que ver seres de luz, porque eu vou entrar em contato com meus guias, porque eu vou ver mandalas coloridas, porque estão tomando lá num grupo, na casa de alguém. Eu acho isso muito, deveria se ter muita cautela com isso, né? A medicina, ela tem toda uma história, ela tem todo, é algo assim tão grandioso, tão, para mim, tão fenomenal, que ela não pode ser tratada de qualquer forma, né? Não é de qualquer jeito, agora eu vou tomar medicina, vou lá na casa do meu amigo. Hoje vende a medicina na internet, de qualquer jeito você encontra, sabe? Então, assim, não é cagar regras, né? Cada um sabe de si, cada um faz aquilo que achar melhor, cada um faça as suas escolhas, enfim. Mas eu aqui, nesse canal, que eu gosto de falar de espiritualidade, autoconhecimento, eu senti muita vontade de trazer essa minha visão, pra gente ter cuidado, porque a gente vê coisas maravilhosas, a gente vê cura de doenças, de vícios. A medicina, ela pode trazer isso, não tenho dúvida, mas ela também pode dar muito ruim para algumas pessoas, né? É falado, sim, de pessoas que têm certas doenças ou tomam certos medicamentos, não pode fazer uso da medicina. Mas como essas pessoas que servem têm certeza que essa pessoa não tem predisposição para isso, né? Como que essas pessoas têm certeza que, por exemplo, você não está mentindo quando você chega e fala que, por exemplo, não tem ansiedade, não tem problemas emocionais? É claro que são pessoas maiores de idade, né, que vão tomar essa medicina, mas mesmo assim, né, eu acho que a gente tem que olhar o todo. Eu sei que essas pessoas que estão lá servindo vai confiar em você, porque você é um adulto, se você está mentindo, o problema é teu, ok, né? Mas às vezes nem você sabe que tem aquela mediunidade ostensiva, às vezes nem você sabe que tem aquela predisposição para aquela doença. Não é feito um exame na maioria das vezes, é só uma conversa, né? É só um papel que você assina, que você relata o que eles te pedem ali. Então, eu acho que ainda
ainda é pouco o que muitas pessoas que servem a medicina se preocupam com quem realmente vai tomar. Então, tem coisas maravilhosas sim, não tenho dúvida, mas tem coisa muito ruim também que pode acontecer, porque ela vai expandir, é um expansor de consciência. E às vezes a gente não está pronto para ver certas coisas, para entrar em contato com certas coisas, né? Muitas pessoas falam, 5 horas, 6 horas ali tomando medicina, num ritual, 10 anos de terapia. Eu concordo, tá? Eu fiz uso da medicina, eu posso dizer para vocês que eu concordo. Mas agora eu digo, será que você está pronto para ver tudo isso, para entrar em contato com tudo isso de uma vez, em 5, 6 horas de ritual, por exemplo? Será que você está pronto para ver todos esses traumas de infância que pode aparecer? Ou para você entrar em contato com ancestrais seus, com todos os seus traumas, com todos os seus medos? Será que você está pronto? Né? Tá, Débora, mas então eu nunca vou estar pronto. Não é nem sobre isso, mas é só para vocês refletirem, porque às vezes a pessoa está numa situação tão complicada, tão difícil, e ela já tentou de tudo, porque eu acho que a medicina, eu acho que você já tem que ter tentado de tudo, tá? Já tem que ter tentado terapia, já tem que ter tentado um monte de coisa, já, entendeu? Para poder chegar na medicina, para buscar, às vezes, uma solução, eu acho. Mas, em último caso, né, se você já vem nessa caminhada, você já vem buscando autoconhecimento, entende do mundo espiritual um pouco, já sabe mais ou menos o caminho, né, de como funciona a espiritualidade, o mundo espiritual, se você já tem um pouco disso, então estuda mais sobre o lado científico, realmente procure lugares onde você sabe que vai ter um suporte depois, se você tiver dificuldade de entender tudo o que aconteceu, né? É um expansor de consciência muito, eu falo de grande tecnologia espiritual, né? Algo surreal, que para mim foi um divisor de águas, mas se eu não tivesse na caminhada que eu estou até hoje, de autoconhecimento e espiritualidade, talvez eu teria surtado. Até porque, quando eu fiz esse uso, há 5 anos atrás, foi só 3 meses, que eu falei, 3 vezes que eu tomei naquela época, e depois eu nunca mais tomei, nunca mais me senti segura em consagrar essa medicina, porque eu sei a potência dela. Então eu entendi que o que eu presenciei ali, o que eu vivi ali, para mim foi o suficiente, que eu não precisava mais passar por momentos tão desafiadores que eu passei dentro dos rituais, né? Acessando coisas tão difíceis de mim mesma, espiritualmente, emocionalmente, de ancestralidade, que eu percebi que eu não queria mais, eu não estava disposta a passar pelo que eu passei, digamos assim, né? Momentos tão delicados que eu já tinha entendido, sabe? Então eu não quis mais fazer uso, eu não me senti mais segura em fazer uso, né? Por mim mesma, entendeu? A casa que eu participei foi maravilhosa, eu fui com uma amiga na época que eu confiava muito, né? Que me fez o convite, o lugar, tudo. Mas eu olhei pra mim, eu fiz uma autoanálise comigo mesma e falei, olha, foi o suficiente, né? 3 vezes que eu fiz uso foi o suficiente. E pode ser que um dia eu mude de ideia e queira novamente, mas isso já faz 5 anos e eu não sinto mais essa vontade, essa necessidade de consagrar, porque eu acredito que o que eu precisava na época entender e tudo, foi entendido, foi me passado, e até hoje eu vivo ainda, digamos assim, muitas coisas do que eu vivi lá, né? Essa expansão de consciência, essa mediunidade que já era muito forte, ficou mais ainda, né? Me autoconheci muito nesses 3 rituais que eu participei. Então, assim, eu digo que eu sei que eu não sou do meio, né? Eu nunca trabalhei nessas casas, né? De medicina e nada, mas o pouco de vivência que eu tive, os estudos que eu faço até hoje, que eu falei para vocês, eu gosto muito desse assunto, eu acredito muito nessas medicinas e tudo, foi muito importante para mim. Eu vi muitas
pessoas que realmente têm muito amor pela medicina, que mudou a vida. Por eu achar tudo isso lindo e achar muito espiritual, as pessoas precisam falar desse outro lado também. E não ir se julgando assim de qualquer jeito, achando que vai chegar e receber a cura, achando que vai chegar e realmente encontrar todas as respostas, ou isso é por curiosidade. Talvez uma reflexão, muito estudo, indicação de pessoas que realmente vão poder te falar de lugares sérios, pessoas sérias, que se preocupam com todos que ali estão, que fazem, que tem uma conexão espiritual, que realmente, digamos, é um exemplo, né, ali no meio, para poder conduzir essa medicina, esse ritual, né? Então, é só a minha opinião, eu quis muito trazer aqui de alguém que tem muita gratidão pela medicina, mas que não indica hoje mais para as pessoas, porque a maioria das pessoas que às vezes me perguntam são pessoas que viu um vídeo na internet, viu falar, não tem noção, não quer se aprofundar nos estudos, então eu não indico mais para ninguém. Devo tomar? Entendeu? Não faço mais como eu fazia antigamente de indicar, porque eu via só um lado da questão, né? Hoje eu vejo todos os lados, pelo motivo de eu gostar muito de estudar sobre enteógenos psicodélicos, né? Nunca fiz uso de outros também, tá? Cogumelos, a gente tem alguns psicodélicos aí também bastante usados como expansor de consciência, conexão. Nunca fiz uso, o meu uso foi só da medicina da ayahuasca mesmo, e do rapé também, que é uma medicina indígena também, né? Então, não conheço, não fiz uso, não posso falar, né, de outras medicinas, de que forma ela traz essa expansão. Mas da ayahuasca, eu acredito que só quem tomou consegue às vezes trazer alguma coisa, porque realmente é muito individual de cada pessoa. Realmente a gente nunca sabe o que a gente vai acessar. Eu falo que é um tiro no escuro, né? Nenhuma experiência é igual a outra, você nunca sabe o que vai ter acesso. Às vezes você vai ter acesso só a coisas muito boas, né? Que vai assim te realmente encher o coração de amor e alegria, mas muitas vezes você vai sim dar de cara com as tuas sombras e num período muito curto, né? Então às vezes a gente não está preparado, como eu falei, a terapia são muitos anos, né? Aos pouquinhos, né, essas caixinhas vão se abrindo. A medicina não, ela abre de uma vez. Então, nem sempre a gente está preparado para olhar para tudo isso de uma vez só, para olhar para todos os traumas, para olhar para todos os nossos medos, nossas sombras, conexões. Se você é uma pessoa que não sabe o que é um obsessor, não sabe o que é uma alma perdida, você pode ir para um ritual desses e dar de cara com muitas coisas, obsessores seus, das pessoas que estão ali ao seu redor. Você pode dar de cara com muitas coisas que você não vai saber lidar, que você pode não entender, né? Então é complexo, sim, tá? Não sei, a intenção desse vídeo não é pôr medo, que nem eu falei, cada experiência é única, mas essas possibilidades existem e acontece o tempo todo com muitas pessoas, ter acesso a coisas muito negativas. Nós não sabemos o que você vai ter acesso. Então é melhor você talvez se preparar um pouco mais, buscar esse autoconhecimento, buscar entender um pouco mais da espiritualidade, estudar bastante, para que você chegue ali aberto, sem criar muitas coisas na cabeça, de coração aberto, de alma limpa, né? Buscando ali, né, realmente esse encontro, aquilo que você vai buscar, né? Seja conexão, seja autoconhecimento. E com uma ideia, assim, no sentido de eu vou com o coração limpo, eu vou aberta para aquilo que a medicina tem para me mostrar, né? E o meu objetivo é me autoconhecer, é me conectar, buscar talvez ali alguma cura, alguma coisa desse tipo. Você pode ter essa intenção, mas você tem que ir aberto para todas as possibilidades também.
porque senão você pode se frustrar, né? Porque ninguém vai dizer para você o que vai acontecer, só você que vai saber, porque é totalmente seu o que vai se manifestar ali, totalmente seu. Mas com a abertura da sensibilidade, você pode sim se conectar com coisas que estão com outras pessoas ali no ritual. E é aí que pode dar ruim. Né? Eu tive essa experiência em um dos rituais de me conectar com toda a questão espiritual do grupo que estava ali. E eu vou falar para vocês, quase surtei, tá? Então, eu não quero pôr medo, não quero dizer se é certo ou errado, eu só quero deixar claro que a medicina é maravilhosa, mas que o problema não é a medicina em si, mas hoje em dia, talvez da forma que ela é servida por lugares que não, pessoas que não têm o conhecimento realmente suficiente para servir a medicina, e das pessoas que procuram sem o mínimo de entendimento, de conhecimento ou de estudo sobre a medicina. Então é um alerta, tá bom? Não sei se eu fui muito repetitiva no vídeo, é só minha opinião mesmo, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para vocês se inscreverem no canal, darem like, né? Curtir, comentar, mandar para alguém que talvez está pensando em fazer uso da medicina. Enfim, o meu objetivo aqui é só mesmo trazer minhas experiências espirituais. Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre questões espirituais, autoconhecimento. E é isso. Tô feliz que eu fiz mais esse vídeo, adoro compartilhar minhas experiências. E como eu sempre falo, é a minha opinião, é a minha vivência, não tem verdades absolutas, não quero treta com ninguém, nem desmerecer o trabalho de ninguém ou qualquer crença, nada disso, né? É só um espaço que eu criei aqui pra mim de fazer os vídeos e pra ter realmente também ali registrado as minhas vivências, minhas experiências. O que eu trago no canal é só aquilo que eu já vivi, aquilo que eu estou estudando, momentos que eu estou passando, coisas que eu estou fazendo, que eu acredito que pode ajudar outras pessoas. Então, o canal é para isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos e até o próximo vídeo.